Olá, o Fala Câmara Entrevista, a conversa com o vereador Fábio Manfrinato, uma série de demandas que ele traz da Tribuna Livre e também das suas andanças em relação, sobretudo, ao tema paradesportivo. Vou falar, para aproveitar a citação aqui, da sua ida a Assis. Você comentou na tribuna sobre uma grata surpresa de uma organização de um torneio paradesportivo com mais uma modalidade numa cidade que é, com todo respeito, a questão de porte, inclusive, menor que a nossa. E é, no mínimo, uma questão a ser observada. É isso daí, Nelson. Antes de irmos ao tema, agradecer mais uma vez a toda a audiência da TV Câmara, a todos aqueles que nos acompanham e que seguem nosso mandato, mandando suas sugestões e suas solicitações também. Nós estivemos em Assis através de um convite de uma vereadora até de Paraguaçu, uma vereadora que ela também tem uma deficiência e que ela luta bastante pela causa na sua região. E nós estivemos lá constatando, foi o primeiro torneio que realizaram e realizaram com muito sucesso. Algumas associações presentes, faculdades apoiando e percebi ali que basta essa união para que esses torneios aconteçam e que as pessoas com deficiência estejam lá para praticar algum tipo de modalidade esportiva, que isso faz muito bem para a saúde, né, Nelson? Nós conseguimos lá atrás, do ponto de vista público, a questão do espaço paradesportivo. Com certeza. Você trabalha com isso há um bom tempo, precisamos caminhar na ideia de organizar competições até para fortalecer o espírito competitivo, no sentido até de Olimpíada, quem sabe, para alguns casos. Mas com toda certeza, porque é um cenário onde a gente mais vê a conquista de medalhas do Brasil é na Paralimpíada. Nós precisamos incentivar isso. A conquista da Praça Paradesportiva já foi um grande ganho para a nossa cidade. Na época ela se tornou uma referência no estado. E nós não podemos deixar que isso se apague. Ela é muito bem utilizada, mas nós precisamos que as pessoas com deficiência também tenham o seu espaço garantido, também tenham as suas modalidades garantidas. E para isso, nós fizemos a reunião até com a secretaria, com o novo secretário de esportes, Vanderlei, que está começando agora, e nós já passamos essa intenção para ele. Ia comentar sobre isso, o Vanderlei Mazzucchini, que acaba de assumir a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O que deu para conversar com ele em relação a esse cobertor curto para tratar de todas as demandas e poder atender principalmente aquelas que estão com efervescência na cidade? O Vanderlei inicia nessa área pública pela primeira vez, mas é uma pessoa que eu já conheço de um bom tempo, por sinal, foi um dos melhores atletas do Bauru Basquete no passado, fez muito pela nossa cidade e percebi que tem agora uma intenção ainda muito maior em poder fazer no setor público, em poder realizar, em fazer parcerias. E a nossa reunião de hoje teve foram 3 objetivos, né? 3 temas que nós discutimos junto com o secretário. O primeiro foi que a secretaria ela deve sempre ter uma visão 360 graus. Ela deve entender que existem várias modalidades e que essas várias modalidades têm que ter um carinho, têm que ter atenção. É claro, cada uma dentro da sua prioridade, cada uma dentro da sua demanda, mas que todas devem ser observadas. Há uma preocupação inicial, não digo preocupação, mas de colocar na mesa do debate, o que é natural, de ele ter vindo do setor de alta performance, que tem a sua importância, como você já comentou, mas tem uma disseminação de várias categorias e vários eventos de esportes de base. De base, é justamente o segundo item que nós colocamos, tanto eu quanto o vereador Segala, o vereador Roger Barudi, que são membros da Comissão de Esportes, a qual eu presido, nós falamos ali a mesma língua. Nós temos que nos preocupar com as crianças, com os adolescentes e formá-los dentro do esporte. Então essa foi mais uma preocupação, foi mais um tema discutido para que nós possamos valorizar o esporte de base. E é claro, junto também disso, como nós já falamos, valorizar o paradesporto. Foi mais um tema que nós colocamos aí para a Secretaria de Esportes. Tema esse que até hoje não é desenvolvido pelo município de Bauru. Nós não temos um plano de ação aí voltado para o paradesporto. Você acha que não é sonho a gente imaginar que, num determinado momento, organizando e conseguindo fazer convergência de todos esses atores
da área paradesportiva, tem grupos específicos de modalidades específicas, diferentes, diversas, inclusive, de chegar um torneio como esse de Assis? Não, é um sonho que pode se tornar realidade e não a longo prazo, não. Diria que a médio prazo nós já podemos pensar aí. Basta ter essa proatividade da própria Secretaria de Esportes em dar esse reforço ao paradesporto. Nós temos que dar a oportunidade. As pessoas com certeza vão aparecer e nós temos grandes talentos em Bauru. Nós vamos descobrir esses talentos. Para a gente fazer citação de alguns, além da queda de braço, que é natural, de você é multicampeão, tem o basquete cadeirante, que a gente já fez matéria, mas atletismo e arremesso de disco, por exemplo, que você acompanhou em Assis, na área de atletismo a gente tem algumas pessoas que conseguem se organizar aqui. Pois é, nós temos até o Superartes, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico no atletismo com pessoas com deficiência visual. Nós temos a BDA, que dispensa a apresentação. A BDA tem um projeto fantástico, que também traz muitas pessoas com deficiência aí a defender o nome da nossa cidade. Então, nós podemos unir isso, essas forças. Nós podemos também botar um braço do setor público nisso e fazer com que o esporte seja mais bem visto, mais bem quisto dentro do setor público. E tem uma outra demanda, para aproveitar para citar aqui, que sempre houve a preocupação natural de que algumas das ações relacionadas, ainda que fosse de recreação inicialmente, juntasse esporte e educação dentro do município. Fundamental, não é, Nelson? Eu acho fundamental. O esporte, ele educa por si próprio, então ele anda de braço dado com a educação. E você dando uma qualidade de vida para as pessoas através do esporte, você vai estar melhorando não só a educação, como a saúde das pessoas. Então, é algo que nós temos que desenvolver cada dia mais. Nós, como legisladores, nós temos que cobrar essas situações e fiscalizar para que aconteça. Então, por isso, o intuito aí de, logo no início, aí na entrada do novo secretário, nós acionamos essa reunião, que foi uma extraordinária, não era o dia da reunião, claro, mas nós já chamamos uma extraordinária para que a conversa seja bem alinhada com a Secretaria de Esportes. Fábio, você tocou na tribuna de uma questão bastante sensível, a miséria, a questão econômica acaba alastrando, a gente tem dados, inclusive, infelizmente muito ruins do ponto de vista de emprego. Bauru não é uma ilha no meio do sistema, ela sente todos os efeitos em maior ou menor escala. Temos um problema de moradia popular aqui, urbana, na cidade, para ser resolvido em escala de centenas que esperam içaços por terra. E tem praças sendo ocupadas, sim, como se fosse simbologia do Minha Praça, Minha Vida, como uma tentativa de sobrevivência. Exatamente, é uma realidade infeliz que nós estamos passando. Eu acredito que seja um dos piores problemas que o Brasil enfrenta é o desemprego. E o desemprego, ele gera grandes riscos para toda a sociedade. O risco de desmontar uma família, o risco de uma pessoa desacreditar da vida, o risco dessa pessoa sair da sua casa por não ter condições de manter mais a sua residência e acabar morando numa praça pública. A questão do aumento assim considerável de pessoas em semáforos, pedindo esmola, ou então tentando vender uma balinha, ou querendo limpar o seu para-brisa. E aí as pessoas também, claro, muitas pessoas se sentem inseguras com essa situação. Já existe a insegurança da própria pessoa que está ali fazendo esse movimento, né? Porque eles estão totalmente inseguros. Ficam expostos. Eles estão expostos, eles estão tentando sobreviver. E tudo isso devido a esse grande problema do desemprego da nossa cidade. Então eu levantei essa situação em sessão ordinária da Câmara, até mesmo para saber da Secretaria do Bem-Estar Social o que pode ser feito para amenizar essa situação. Eu que tenho um perfil de trabalho na cidade, de visitar todos os bairros, visitar todos os cantos da cidade, nós temos percebido isso em todos os cantos da cidade. Pessoas fazendo uso de algum prédio que está fechado,
como, por exemplo, um prédio que foi um bar noturno, uma casa noturna na Antônio Alves, quase perto do Aeroclube. Está lá instalado 2 barracas e 2 pessoas morando ali, com varal estendido até para pendurar algum tipo de roupa. Uma praça na Nova Esperança com a mesma finalidade. E aí o que mais prejudica ainda, a sociedade como um todo, além de eles estarem naquela situação precária, eles estão ao lado de um playground que está nulo. Né? A criança que poderia estar utilizando aquele playground, poderia estar tendo um momento de lazer, que são raros, não pode, porque tem ali aquela insegurança que a gente já falou. Um problema social gerando outro. Um problema social gerando outro problema social. Nesse caso, a ideia de, lógico, recolhimento pela Secretaria do Bem-Estar Social para dar o encaminhamento básico é fundamental nessa relação, primeiro, para começar essa história, né? Exato, a gente tem que entender qual que é a estrutura que a Secretaria tem para fazer esse serviço. Nós temos que, até chamamos uma reunião para tratarmos esse assunto, juntamente com a Secretaria do Bem-Estar. Na última semana de abril, nós faremos essa reunião entre todos os envolvidos e até lá nós vamos apontar aí mais algum envolvido nesse assunto, né? Fazer um levantamento. Algum setor envolvido e vamos fazer um diálogo mais profundo para que possamos melhorar um pouco, tentar amenizar essa situação na nossa cidade. Fábio, muito obrigado por se atualizar conosco aqui e a gente acompanha logo também esta reunião e que sabe a gente pode fazer uma matéria sobre o torneio paradesportivo, porque não lá na rua. Com certeza, se Deus quiser, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Nós já temos um cenário propício na nossa cidade, nós temos com certeza atores de muito talento para esse cenário e que o Poder Executivo pense mais nisso e trabalhe mais por isso. Estaremos aqui cobrando e fiscalizando e mais uma vez muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado ao vereador Fábio Manfrinato, que falou conosco no Fala Câmara Entrevista para a rádio, para a TV Câmara. E você encontra esse vídeo na íntegra no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Só digitar TV Câmara Bauru em vídeos que ele vai estar lá à sua disposição. Até o nosso próximo encontro.